Olá, ser de luz! Chamo-me Sofia Nóbrega e este é o meu podcast Raízes Profundas. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao 11º episódio do nosso podcast. Eu espero que tu estejas muito bem e antes de mais eu quero pedir-te que subscrevas o canal, que partilhes esta mensagem com quem sentires que mais necessita de a escutar, pois o tema do episódio de hoje é um assunto que eu intuí e que me toca muito e incrivelmente quando decidi falar aqui sobre isto no podcast, descobri que é um tema até bem mais incómodo e desconfortável para mim do que eu imaginava até inicialmente. Porque, na verdade, o tema da morte é um tema ainda muito tabu na nossa sociedade e que nós muitas vezes não queremos nos confrontar com ele, e quando nos confrontamos é só mesmo no fim, quando já não há outra hipótese e temos de ser confrontados. Por isso decidi então falar como superar a perda de um ente querido, como libertar o medo da morte. E porquê é que eu intuí trazer isto aqui? Eu sinto que quando parte alguém que nos é muito querido, muitas vezes, além de ser uma dor muito profunda, muito difícil de ultrapassar e que representa grandes aprendizagens, e muitas vezes são perdas que representam também grandes despertares de consciência, grandes despertares espirituais, há, além de toda essa dor, muitas vezes sentimentos associados de culpa. A pessoa de repente partiu e eu não fiz tudo o que podia. Eu não disse tudo o que queria. Ou até a pessoa partiu e nós estávamos zangados e de repente a pessoa parte e vem um sentimento de culpa gigante que muitas vezes pode ser imposto por nós próprios, ou seja, de dentro, mas também muitas vezes culpas que às vezes também vêm de fora. Devias ter feito e não fizeste, devias ter dito e não disseste. E ficamos a remoer muitas vezes nessa culpa e não avançamos na vida porque há 5, 10, 15, 20 anos atrás partiu aquela pessoa e eu não fiz tudo o que podia, então a culpa fica sempre aqui a remoer e culpa traz autodestruição. Então eu senti de trazer de todo este tema que eu sei que nos toca a todos com pesos e formas diferentes, mas que é um tema comum a todos nós. E além disso, mesmo nas leituras angélicas já cheguei a receber muitos clientes que têm medo da morte. Portanto, bora lá hoje abordar este tema. E eu quero começar por abordar que muitas vezes a morte, nós já nos confrontamos com a perda, muitas vezes numa parte muito inicial, ou seja, dentro da barriga da nossa mãe. Muitas vezes quando a mãe está grávida, havia mais 1 ou 2 embriões e isto é uma situação mesmo muito comum, mais comum do que imaginamos, e por alguma razão, e às vezes até pode ser uma perda muito inicial, que a mãe nem sabe do ocorrido, mas que perde 1 ou 2 dos embriões e apenas 1 veio à vida. E claro que é um processo totalmente inconsciente, mas o bebê ressente aquela perda. E eu aqui posso falar da minha experiência, que eu descobri há algum tempo que quando a minha mãe estava grávida de mim, nós éramos 2 embriões na barriga. E apenas eu via a vida. E deve ter sido uma perda muito inicial, a minha mãe nem deve ter sabido do ocorrido, mas fez com que eu viesse já a este mundo com um sentimento de culpa inconsciente, gigante, porque ele não veio e eu vim. E eu sei que a nível divino aquilo significou que, por alguma razão, desta vez só podíamos vir um de nós. E ele deu-me a permissão de ser eu a vir, porque por alguma razão eu precisava mais de vir a esta vida. E sabem que é super curioso porque eu sempre senti que faltava qualquer coisa. E quando descobri esta perda deste irmão, fui como conectar com uma parte muito profunda de mim que eu sempre soube que existia, mas que estava a um nível totalmente inconsciente. E muitas vezes estas perdas
mesmo que aconteçam a um nível que a gente não tenha consciência, fazem-nos conectar depois, ao longo da vida, muito com a energia da morte, com a energia da depressão, da tristeza profunda, da melancolia, de não sentir vontade de viver, e muitas vezes não imaginamos de onde é que isto surge, mas surge do irmão que também faz parte, como todos os que encarnaram. Os que não encarnaram fazem tanto parte como os que encarnaram, e é super importante serem todos acolhidos no sistema para que todos os que não vieram e os que cá estão possam seguir a sua jornada com alegria e com felicidade. E estes processos são muito mais comuns do que imaginamos e são muito dolorosos e muito profundos. E a partir do momento que eu percebi, ok, esta culpa vem daqui, porque a culpa sempre foi um sentimento muito comum para mim e de facto fez um sentido enorme de ele faz parte, tanto como eu faço parte, e o melhor que eu posso fazer pela minha vida realmente é ser feliz e honrar a vida. E mesmo para a mãe, que até pode não ter consciência da perda, a um nível inconsciente ressente e sabe que o processo está ali a acontecer. E muitas vezes, se aquilo não for acolhido, se aquilo não for trazido à luz da consciência, pode trazer desequilíbrios ao sistema, pode trazer desequilíbrios para o que aqui estão, e é importante realmente essa aceitação, esse acolhimento, essa pertença de que mesmo os que não encarnaram fazem parte. E isto pode até impactar a vida de um irmão, pode não ser necessariamente na mesma gravidez. Um irmão que já está aqui encarnado e a mãe sofre de um aborto espontâneo ou provocado, e mesmo aquele irmão que não saiba do que aconteceu ou que até saiba, pode vivenciar todo um processo enorme de dor ou de, muitas vezes, de doença, e que está associado com este irmão que não veio à vida. E aqui queria mesmo dizer que todos fazem parte e que estas perdas, muitas vezes iniciais e até pré-encarnatórias, muitas vezes a morte, ou seja, vivenciarmos a morte, já vem de uma altura tão inicial, de uma altura tão pré-encarnatória, que é antes de realmente encarnarmos neste planeta. E depois também pode surgir na infância com a perda de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de uma tia, de um tio, e que representam perdas muito dolorosas, mesmo na adolescência e na vida adulta, são perdas que doem muito, não é? E eu, por exemplo, no meu caso, eu perdi o meu pai com 4 anos de idade. O meu pai partiu de uma forma totalmente abrupta e inesperada na festa de anos do meu irmão. Por isso, eu tenho mesmo muita, muita compaixão com as pessoas que sentem muita dor e muita culpa, porque eu sei o que é vivenciar esses processos em mim, mas também de ver os outros a vivenciar esses processos. E eu lembro-me de uma das coisas que eu senti é que eu não tinha tanto o direito de sentir aquela dor, porque eu só tinha 4 anos de idade e o meu irmão e a minha irmã eram muito mais velhos e então tinham tido muito mais tempo de vida com o meu pai, e então era como se eles tivessem mais o direito de sentir do que eu. E já na minha jovem adultez é que eu realmente permiti-me fazer o luto daquela perda do meu pai e de perceber que, sim, os meus irmãos... Ou seja, isto aqui para dizer que não há sentimentos de luto mais certos ou mais errados que outros. Se calhar eu não senti tanto naquela altura por ser tão criança, mas os meus irmãos tiveram mais tempo com o meu pai do que eu. Portanto, isto aqui para dizer que não há, muitas vezes nós sentimos que não temos o direito de sentir, ou que aquilo que estamos a sentir não é errado, ou que aquilo é que é certo. Isso não existe no luto. Não há lutos certos ou lutos errados. Há o que sentimos, e honrar o que sentimos é muito importante. Apesar disso, a minha mãe conta-me várias histórias ao longo da minha infância que são muito demonstrativas do quanto aquela perda, mesmo numa fase tão criança, de que me custou imenso, de eu brigar com Deus. Ela conta-me histórias de que eu brigava com Deus, que eu não tinha o direito de ter levado o meu pai. E isto aqui para dizer que
Eu aprendi com isto que por detrás de cada perda há um desígnio. Por detrás de cada perda há um desígnio. Mesmo que eu não saiba qual é o desígnio, eu confio. Porque eu acho que há um certo apaziguamento quando a pessoa ou já tem muita idade e morre, ou quando está muito, muito doente. Por vezes, quando a pessoa morre assim abruptamente, é mais difícil de lidar. Ou então, quando, mesmo que nós já estávamos à espera, sentimos que não fizemos ou não dissemos tudo o que queríamos. E isto aqui para dizer que, mesmo que tu não saibas qual é o desígnio, confia que há um desígnio. Por alguma razão, aquela pessoa precisou de ter partido assim. Seja mesmo pelo suicídio. Aquela pessoa, por alguma razão, precisava de partir assim. E mais, tu precisavas de vivenciar esta perda daquela forma. Por exemplo, eu sei que nesta vida eu precisava de crescer sem um pai. E foi uma prenda do meu pai ter-me concedido isso. Por alguma razão ele precisava de ter partido assim, mas eu precisava de vivenciar aquela perda em tão tenra idade e vivenciar, por exemplo, depois já na vida adulta, o pai dá-nos aquela capacidade de ir para a vida, dá-nos uma grande força, um grande enraizamento e de vivenciar, por exemplo, aquele sentimento de não ter tido essa força, mas que eu tenho que ir buscá-la à vida, à energia do grande pai, ou mesmo para quem cresce sem mãe. Tenho muitos amigos que cresceram sem mãe e têm que ir buscar essa energia à grande mãe, num sentido agora muito mais lato. Embora mesmo quando nós não crescemos com um dos progenitores ou sem nenhum dos progenitores, porque também é comum, vai sempre haver amor, porque tudo é divinamente certo. Vai sempre haver um tio, uma avó, um amigo, alguém que vai dar o amor àquela criança, porque todos nós precisamos de amor. E então, como libertar a culpa? Como libertar a culpa? Eu sinto que muitas vezes a morte é visualizada com um grande peso, como se fosse uma coisa sombria. E uma coisa que eu tive a refletir e a debruçar-me é: a morte faz parte do processo natural da vida, da experiência transitória que é estar aqui encarnado no planeta. A morte não tem que ser conotada de negativa. A morte é positiva, faz parte do processo. Todos nós vamos passar por ela. E se pensarmos, quantas vezes nesta mesma vida podemos vivenciar a morte? Quantos renascimentos podem acontecer após uma morte? Eu estou consciente que nesta vida eu já fartei-me de morrer e renascer dezenas de vezes. Portanto, eu sinto que muitas vezes esta conotação que se dá à morte também é determinante na forma que encaramos a morte. Claro que temos que nos conceder todo o tempo que necessitarmos para fazer o luto, sentir tudo. Isso é uma coisa. Outra é dar aquela conotação sombria, mas que vem da própria religião e do meio cultural que nós estamos inseridos. Por exemplo, eu cresci numa sociedade, numa cidade onde as pessoas são muito ligadas à religião católica e eu fui à catequese, eu ia à missa e eu lembro-me de ver as pessoas a vivenciar uma partida de um ente querido e aqui, ou seja, cada um tem de se permitir sentir o que houver para sentir, mas muitas vezes o que eu sinto é que é de fora para dentro. O que é que isto significa? Há uma grande energia de vitimização, de dramatismo, mas de fora para dentro. Eu vou vestir o resto da minha vida de preto quando vou à missa, porque estou ainda de luto, mas é de fora para dentro. Eu não vou vestir aquela cor, eu não vou comer aquilo, eu não vou dizer aquilo, mas é de fora para dentro. E se pensarmos mesmo a expressão, os meus pêsames, eu sinto que é super, super pesado. Eu sinto que gosto imenso de dizer olha, um abraço, olha, um beijo, olha, eu estou aqui. Eu sinto que a forma que nós também escolhemos encarar a morte é determinante no seu processo de sentirmos aquilo que já é super doloroso com mais leveza ou então com uma grande densidade
e com um aspecto muito, muito, muito sombrio que muitas vezes esta religião, esta sociedade mais católica acaba por trazer. Evidentemente, eu acho que é muito importante permitirmos o tempo que for necessário, mas uma coisa é permitirmos, é uma coisa que vem de dentro para fora, outra coisa é eu estou a fazer isto, eu estou a ser super vítima, mas é um processo que nós conseguimos perceber e ainda está totalmente ligado com a energia da era de peixes, é de fora para dentro. É de fora para dentro. Eu lembro-me, por exemplo, na minha adolescência, ter uma amiga na escola que era da Irlanda do Norte e eu lembro-me de nós falarmos sobre a morte e eu achei super bonito como ela visualizava a morte. Ela dizia que na Irlanda do Norte fazia uma grande festa quando alguém partia, fazia uma grande festa com tudo o que a pessoa gostava, com tudo o que a pessoa gostava de comer, de ouvir, fazia uma grande festa de honra por aquela pessoa que partiu. E eu achei isso tão bonito que comecei a adotar muito isso, de quando eu partir, por favor, façam uma festa com tudo aquilo que eu gosto. Libertem as minhas cinzas no mar da Madeira e façam uma grande festa, porque eu acho que, apesar de tudo, claro que quando alguém parte, segundo a nossa ótica, cedo demais, isso é uma grande dor realmente, mas podemos escolher encarar de alguma forma com mais leveza. E então, como libertar a culpa quando sentimos que não fizemos tudo o que queríamos, que não dissemos tudo o que queríamos? Eu há tempos escrevi um texto sobre este assunto e comecei o texto desta maneira. Se soubéssemos que aquela seria a última vez que veríamos aquela pessoa estando encarnada aqui no planeta, quantos beijos não teriam sido dados, quantos abraços não teriam sido dados, quantos amos não teriam sido ditos. Mas a vida não vem com um manual de instruções e aprendemos através dos erros e dos acertos. Há tempos, recentemente, eu perdi uma pessoa que me era muito querida e eu fui apanhada de surpresa. Ela tinha-me tentado contactar há um ano e sabem, às vezes é aqueles contactos, passa e eu acabei por não dizer mais nada e de repente a pessoa partiu. E eu fui apanhada sem estar à espera e a sentir de repente, oh meu Deus, aquela pessoa tinha tentado contactar e eu não devolvi pelas razões que forem e agora a pessoa partiu e eu confrontei-me com um sentimento de culpa gigante. Eu lembro-me quando recebi a notícia, eu estava a trabalhar e recebi a notícia de manhã e eu ia estar a trabalhar o dia todo e lembro-me que foi assim um momento de ter de estar a conter toda a dor o dia todo até chegar a casa e poder chorar dias a fio e permitir-me sentir tudo. O choro é muito terapêutico. O choro é das coisas mais importantes para... Não adianta colocarmos para debaixo do tapete. Eu conheço pessoas que colocaram para debaixo do tapete, que nunca se permitiram chorar e depois a vida delas também não avança porque estão sempre consumidas pela culpa. E seguir ações de autodestruição e que estão ligadas por aquele sentimento de culpa e de perda. Portanto, sentir tudo é muito importante. Chorar, bater em almofadas para libertar a raiva se for necessário, fazer o que for mais relevante para aquela libertação, até consultarmos um terapeuta naquela fase inicial para processar as emoções, pode ser necessário e pode ajudar muito. Sentir, mesmo os homens, pensarmos, as mulheres aprenderam muito a ser submissas, que não podes falar, que não és empoderada, que tens que fechar as pernas. E os homens aprenderam que não podem expressar as suas emoções, que chorar é feminino, que chorar é fraco, chorar é frágil, chorar é vulnerável. E então depois vemos esta dificuldade de desbloquear as emoções e muitas vezes quando vem uma morte não se permitem chorar. E chorar é realmente das coisas mais terapêuticas que nós podemos fazer
em qualquer processo de cura, na verdade. Depois de eu permitir-me passar aquela fase inicial e de sentir tudo aquilo que eu estava a sentir face àquela perda e face àquela culpa gigante que eu estava a sentir por não ter feito aquilo que eu gostava de ter feito e de repente já não ter tempo para o fazer. E claro que para mim conforta a convicção de que é sempre um até já, mas a nível físico faz falta ao corpo, não é? E então eu lembro-me de que já quando estava mais calma, sentar-me em meditação, e é um exercício que tu podes fazer se sentes que tens coisas para resolver com alguém que já partiu. Podes-te sentar e meditar um bocadinho, ou seja, trazer aqui a atenção para o momento presente. E depois imaginar que a pessoa está à tua frente e dizer tudo. Não há certo nem errado. Pedir desculpa, pedir se estamos zangados, dizer o que sentimos, dizer. Foi tão catártico que eu fiz o exercício várias vezes durante alguns dias e ajudou-me a libertar aquela culpa. Porquê? No universo, tudo é divinamente certo. Se fosse para tu teres feito mais, tu terias feito. Se fosse para tu teres dito mais, tu terias dito. Outro exercício também, se te custa a fazer através da meditação, podes escrever uma carta à pessoa. Escreves tudo o que tu sentes, escreves e no fim queimas em gesto simbólico de libertação. São 2 exercícios simples, mas que podem ser muito transmutadores nesta cura de libertar a culpa, ou de libertar a zanga, de libertar a raiva, de libertar a tristeza. E mesmo, por exemplo, eu coloquei-me a pensar no que aprendi com aquela perda. E eu aprendi imenso, porque primeiro ensinou-me que eu não posso estar sempre a colocar as coisas para o amanhã. Às vezes eu não vou ter realmente mais tempo para estar com as pessoas. Então às vezes há coisas que eu tenho que dizer quando as sinto e não deixar passar. Também me ensinou de uma forma muito profunda de que eu não poderia continuar a limitar-me como eu andava a fazer. Eu tinha de pegar na minha vida pelas mãos e de realmente ir seguir os meus sonhos. De realmente deixar de me limitar e seguir as minhas paixões. Eu andava-me a limitar muito. E de perceber que às vezes não temos realmente o dia da manhã para estar com aquela pessoa. Para mim, essa perda, além de me ter feito vivenciar essa culpa, também me ensinou bastante. As perdas, sejam elas quais forem, podem ser a perda de alguém, mas também pode ser um divórcio, pode ser um incêndio e que perdemos a nossa casa, pode ser o que for. Se pararmos para refletir, as perdas têm muito para nos ensinar. E qual é a melhor forma de honrarmos quem partiu? É sermos o mais felizes que pudermos. A pessoa partiu e eu tenho imensa dificuldade a libertar. O melhor que tu podes fazer por ela e por ti é realmente viveres a tua vida. Honrares aquela pessoa sendo o mais feliz que tu puderes ser. E às vezes é o mais difícil, parece simples, mas muitas vezes não é. Porque ficamos tão apegados que o realmente seguirmos a vida e sermos felizes parece que há uma culpa da própria felicidade. Porque a pessoa partiu, então como é que eu vou me permitir ser feliz? Mas na verdade é a melhor coisa que tu podes fazer por ti e pela pessoa que partiu. Outra das coisas muito importantes é realmente libertar a pessoa. Claro que numa fase inicial é normal estarmos apegados, não nos permitirmos libertar o vínculo. O vínculo de amor vai sempre existir. Mas aquele vínculo de apego, de ressentimento, de culpa, de tristeza, é importante que a seu tempo, evidentemente, não há processos de luto certos nem errados. Há uns que podem demorar um ano, há uns que podem demorar um mês, há uns que podem demorar mais tempo.
E por isso é que é importante realmente também virmos que estamos a afundar demasiado, procurarmos ajuda de algum terapeuta, de algum psicólogo para ajudar a processar e a libertar. Porquê que é tão importante libertar? Mesmo os objetos da pessoa, se fica tudo condensado a nível energético, muitas vezes também é uma forma de estar a puxar a pessoa para cá. É tão importante dar, queimar, vender e dispersar a energia para que a pessoa também possa seguir. Quando nós temos um grande vínculo de dor com a pessoa, para quem partiu também sente. E é muito mais difícil de continuar a sua jornada espiritual sentindo aquele vínculo que está aqui a prendê-la. Porque eles sentem, e quando eles desencarnam, eles começam a ter outra consciência das coisas. Uma consciência mais alargada, uma consciência mais distanciada. Começam a ver realmente o que estavam aqui a aprender. Se estavam zangados com alguém, também veem a pessoa de outra maneira. Porque é como se quando desencarnaram, começam a perder o véu do esquecimento, passam por um grande processo de descanso, de libertar o corpo físico e começam também a ver tudo com outra ótica. E apesar de verem as coisas com outra consciência, se houver aqui entes queridos que as pessoas estão muito tristes, muito zangadas ou às vezes zangadas com a própria... Era cedo demais para ires. Zangadas, muito tristes, muito culpadas, eles sentem e é mais difícil também de realmente prosseguirem na sua jornada espiritual. Por isso é que eu digo que o melhor que nós podemos fazer por nós e por eles é realmente sermos o mais felizes que pudermos e permitirmos que a pessoa possa continuar na sua jornada. Muitas vezes, quando eles também sentem essa saudade enorme, eles vêm visitar-nos aqui à Terra. Isso acontece, vêm-nos dar um beijinho, vêm-nos comunicam através de um sonho, por exemplo, de que já é tempo de continuares a tua vida, já é tempo de seguires em frente. Muitas vezes também, quando nós próprios desencarnarmos, eles são as primeiras pessoas que nós vamos ver e ajudam em todo o processo. Porque o que para nós pode demorar 100 anos, para quem partir pode demorar um segundo, porque o tempo e o espaço são ilusões da matéria. Eles também, por exemplo, se nós estivermos muito ligados à criatividade e tivermos, por exemplo, a representar numa peça de teatro ou a representar numa obra ou assim, momentos de pura criatividade, normalmente os entes queridos vêm ver. Porquê? Não só os entes queridos. Momentos onde há uma grande, por exemplo, um espetáculo de teatro, um espetáculo de dança, momentos de pura criatividade, entes queridos, anjos, estão a ver. Porquê? Porque é como que quem está aqui, o canal está super aberto. Nós estamos a receber. O canal está aberto e a frequência é elevada. Quando nós estamos a expressar-nos criativamente, e nem precisa de ser com um público à frente, pode ser em casa a dançar. A frequência eleva-se porque nós estamos simplesmente a ser. E muitas vezes esses momentos, os entes queridos vêm cá visitar-nos, vêm cá ver, mesmo os anjos, os guias estão a ver. Aliás, eu fiquei muito surpreendida quando o meu pai contactou-me pela primeira vez e uma das coisas que ele disse foi que ele era o meu fã número 1, porque eu sou atriz, e que via todos os meus espetáculos, para eu lembrar-me sempre que ele via todos os espetáculos. E eu fiquei muito surpreendida, e é realmente isso. E realmente isso de que eles vêm ver, porque são momentos em que a criatividade e a frequência vibratória está muito elevada. E muitas vezes também, quando nós desencarnarmos, eles são as primeiras pessoas que nos ajudam a fazer toda a transição, que nos ajudam a ascender, a levar para o espaço entre vidas. Sabem, é tão confortante a convicção de que isto não termina aqui e de que nós vamos os reencontrar. Mas já sem este peso que muitas vezes estar aqui encarnado representa.
com estas ilusões da matéria. Eu lembro-me de, há uns tempos, uma tia minha que me era muito querida, que me é muito querida, ainda está viva, que me é muito querida, perdeu o meu tio e já tinha passado algum tempo, mas ela gostava mesmo muito, muito, muito dele. E nós estávamos a conversar e ela começou a chorar. Epá, e eu normalmente eu abraço a pessoa, eu acho que às vezes quando nós tentamos ajudar muito na dimensão mental, que a pessoa tem a sua própria energia. Então às vezes quando nós tentamos com a nossa ótica ajudar muito, estamos a ajudar com a nossa energia e muitas vezes é uma energia diferente da pessoa, então não resulta. Por isso prefiro muitas vezes estar mais a ouvir, presente, abraçar e dizer pouca coisa, aquilo que eu senti que devo dizer, mas não por muito, muito, muito a ajudar. E lembro-me naquele dia senti de dizer, tia, mas isto não acaba aqui. É um até já, tia, ou vai reencontrar. E eu lembro-me dela olhar para mim e dizer, tu achas? E eu, sim, tia. E aquilo foi tão especial, porque claro que vale o que vale, mas às vezes, na verdade, o que nós queremos é também sentir essa esperança, esse conforto, essa convicção. O saber é da dimensão mental, mas a convicção é da alma. Sentir aqui dentro que isto não acaba aqui, se isto acabasse aqui, isto não fazia sentido nenhum. Nenhum, se isto acabasse aqui. Por isso eu sinto que conforta esta convicção de que é um até já. É um até já. E então, como libertar também o medo da morte? Eu acho que, em primeiro lugar, o medo da morte pode estar associado a vidas passadas. O que é que isto significa? Muitas vezes, os lutos kármicos que nós vimos fazer na vida presente têm a ver com horas da morte de vidas passadas. Que nós estávamos prestes a morrer e foi uma morte muito traumática e de repente eu volto a reencarnar tempo depois e acontece algo aqui que nós sabemos que é karma, porque não é proporcional o que nós sentimos. Aquilo que está a acontecer não é proporcional ao que nós estamos a sentir. É muito maior. Então, nós estamos a vivenciar qualquer coisa e de repente pode ser similar ao que aconteceu noutra vida, mas até pode nem ser. Mas faz desencadear a nível emocional a mesma emoção. Para quê? Para eu fazer o luto, para eu chorar e libertar o karma. O karma é isso, libertar aquela dor. E muitas vezes está associado a horas da morte de vidas passadas. Então, nesta vida, por exemplo, eu morri noutra vida a andar de avião. E eu nesta vida vou andar de autocarro ou de avião ou de navio, mas a memória está lá porque é um meio de transporte. Então eu fico em pânico. Isto é muito comum. Por isso é que eu digo, pode ser a andar de avião, e é quando eu ando de avião que eu sinto tudo aquilo, mas também pode ser, eu morri a andar de avião e de repente nesta vida eu estou numa coisa qualquer e aquilo faz sentir. Ou por exemplo, nesta vida eu fui morta na fogueira. De repente nesta vida eu tenho que falar online e eu sinto que eu vou morrer de novo na fogueira. Eu sinto que eu vou ser julgada e que eu vou morrer. Normalmente, o karma, nós sentimos sempre, eu vou morrer. Quando eu tenho que viver aquela dor, muitas vezes o sentimento é, eu vou morrer. Então, isto aqui para dizer que o medo da morte muitas vezes está ligado a vidas passadas. E para limpar, ou seja, para libertar aquela dor do medo, é preciso limpar, é preciso sentir. Se for algo muito, muito forte, é benéfico fazer terapia para limpar. Mas uma coisa muito simples e que eu faço continuamente quando tenho algum medo, por exemplo, de repente fizeste qualquer coisa e sentiste imenso medo. Puxa o medo para o peito. Puxa o medo para o peito, o mais que tu conseguires, aquela densidade negra aqui para o peito. E quando já não conseguires mais sentir, já não aguentas mais sentir, aquilo já está a rasgar do peito,
Está aqui um aspirador imaginário de luz e pelo canal também está a entrar luz para ajudar na limpeza e leva aquela densidade. Fazer isto, mesmo que tu não vejas, intencionar é suficiente. Fazer isto sempre que vem o medo ajuda imenso, porque se está aqui no corpo, é preciso ser limpo do corpo. Muitas vezes o medo da morte também pode estar associado, por exemplo, com perdas traumáticas na infância, na adolescência. Vemos alguma morte que foi muito traumática e nós próprios ficamos com imenso medo de morrer. Outra coisa que pode ser muito esclarecedora se tu tens medo da morte é refletir o que é que para ti é a morte, o que é que para ti há depois da morte, o que é que te ensinaram sobre a morte na tua infância, o que é que te ensinaram que há além da morte na tua infância, o que é que para ti significa o céu e o inferno. Porque, por exemplo, eu cresci a ir à catequese e eu lembro-me de escutar muito essas duas questões de haver o céu e o inferno e que nós tínhamos que ser bons meninos para ir para o céu, se não íamos para o inferno, e quase muito aquela sensação sempre de que somos pecadores e que e se pensarmos é mais fácil de manter as pessoas por perto se elas sentirem que são pecadoras e eu sinto que muito do que dita da nossa passagem tem a ver com as nossas crenças. Primeiro, porque muito o que dita da nossa passagem tem a ver com a frequência vibratória que nós vibramos aqui na Terra. Se eu vibro alto, quando eu desencarnar, eu vou ter facilidade de ascender e ir para um sítio de luz. Na verdade, eu sinto que esses conceitos de céu e inferno nós vivemos mais aqui na dualidade do que até no espaço entre vidas. Porque, na verdade, o que acontece quando há almas que vão para sítios menos luminosos tem a ver com a vibração delas. Vibram tão baixo, estão tão presas. Pessoas que se suicidam, pessoas que estão presas nas adições, que ficam presas nelas próprias e muitas vezes os guias tentam que elas ascendam, mas elas ainda estão numa frequência tão baixa. Por isso, muito do que dita para onde nós vamos tem a ver com a nossa frequência vibratória. E claro que também tem a ver com a forma que nós nos cuidamos e com as nossas crenças aqui. Se eu quero morrer bem, com sanidade mental, a andar bem, eu vou-me ter que cuidar. Eu vou ter que cuidar daquilo que eu como. Eu vou ter que cuidar de dormir bem, beber muita água, fazer exercício físico para me manter sempre ágil. Por isso tem muito a ver com a forma que nós nos cuidamos, com as nossas crenças sobre a morte e com a nossa frequência vibratória. E há aqui uma história muito interessante que a Alexandra Solnado conta, que é uma história sua, uma experiência sua, que uma vez ela estava em meditação e Jesus disse-lhe: agora vais morrer. E ela disse: agora? Mas não posso me despedir dos meus filhos? E ele disse: não, confia, vais morrer agora. E ela começou a sentir que estava a subir, que estava a subir, que estava a subir, que estava a subir, estava a subir e chegou a um sítio que já não conseguia subir mais. E ela perguntou: porquê que eu não consigo subir mais? E Jesus disse: vê o que te prende. Prendia-lhe os elos com quem estavam aqui na Terra, ou seja, os vínculos de apego, coisas que ela ainda tinha, se calhar para resolver, mas sobretudo o apego que nos liga às pessoas aqui da Terra. E Jesus disse, prescinde desses elos, deixa-os ir, prescinde do apego. E ela começou a soltar os apegos e começou a subir. Diz que começou a sentir uma luz. Queria continuar a subir porque já se sentia em luz e que Jesus disse: agora vais voltar. E ela disse: agora quero ir. E ele disse: mas não é a tua hora, agora vais voltar. E ela diz que foi muito brutal aquela experiência incrível, porque
Isto tem a ver com a nossa frequência vibratória, porque para nós vibrarmos alto, nós temos que vibrar no amor, na aceitação, e por isso quanto mais nos cuidarmos aqui, de cuidarmos das nossas coisas, dos nossos ressentimentos, das nossas mágoas, das coisas que nós nos permitimos sentir, de desapegar, quando fizermos a transição também vamos poder conseguir ascender mais e mais e mais. Que na verdade é o que viemos aqui fazer. Conseguir crescer para ascender mais, mais e mais e mais na luz. E a própria Lois A, eu considero que ela deixou-nos um legado extraordinário. Eu farto-me de falar da Lois A, ela é uma autora palestrante que já partiu do planeta, considerada pioneira do crescimento, do desenvolvimento pessoal. E ela conta num livro que até é com outra escritora, que é com a Shirley, é Com Fim na Sua Vida, que é o último capítulo, que chama-se O Fim do Filme, o último capítulo do livro. E elas falam da morte, e é muito interessante a visão da Lois A, porque primeiramente ela conta que o medo dela sempre teve a ver com morrer sem sanidade mental, e que ela conta que deveria ter sido até uma crença que lhe colocaram na sua infância, e que ela teve que se libertar dela. E como ela tinha definido que queria viver até os 90 anos, que queria andar, que queria estar bem, ela cuidava de si, do que ela comia, cuidava. Acho extraordinário porque ela definiu que queria morrer com 90 e tal anos e que queria morrer bem, depois de ir a uma festa ou morrer a dormir. E assim foi. Ela definiu e ela morreu aos 90 anos a dormir e estava bem. Aliás, o que dizem que ela morreu de causas naturais. E nesse capítulo desse livro, ela conta que houve um pastor que tinha ajudado muitas pessoas na sua transição, mas que quando chegou à hora dele, que ele sentia que estava a morrer, ele sentia que tinha tanto para resolver que ele começou a ser uma pessoa difícil de lidar. Uma pessoa muito difícil de lidar. E ela viu que para alguém que tinha ajudado tanto e tão bem outras pessoas a ultrapassar aquele período antes da morte, que para ele próprio não estava a conseguir fazer o mesmo. E então aquilo foi tão uma aprendizagem tão grande para ela, ver a forma que ele estava a lidar com a sua partida, que ela decidiu pedir primeiro a uma pessoa da sua total confiança. E eu acho extraordinário porque, lá está, nós não nos confrontamos com a morte. E então, basicamente, é quando chega o momento, já não há muito mais a fazer. Quando começamos a ficar mal. E então ela pediu a 2 pessoas, e claro que essas pessoas podiam até ter partido antes dela, e nesse caso ela sabia que a vida se iria encarregar de cuidar dela e que ela confiava no processo da vida, mas pediu a 2 pessoas, uma que cuidasse do seu corpo, ou seja, das necessidades do seu corpo, quando ela estivesse próxima da hora da morte, que cuidasse das necessidades do seu corpo, que era uma pessoa que lhe conhecia muito bem, conhecia bem a sua história e o seu corpo, e outra que cuidasse das suas necessidades emocionais e espirituais. E acho extraordinário, eu acho mesmo o legado que a Lois A deixou no planeta, alguém que viveu um passado terrível e depois tudo o que ela construiu é extraordinário, como acho incrível, mesmo que lá está, as pessoas podiam ter partido antes dela, mas pensarmos mais ou menos como é que queremos que seja uma partida leve, eu quero sentir-me bem até os últimos dias, portanto, aquilo que eu vou fazer, as minhas ações têm que estar em concordância com isso, por isso eu vou-me cuidar, eu vou comer bem, eu vou dormir e vou libertar crenças como posso perder a minha sanidade mental, que muitas vezes são crenças que nós trazemos do nosso próprio sistema familiar. Portanto, eu acho que é extraordinário, e é um capítulo que elas falam sobre a morte e que é muito interessante. E depois há outras 2 obras que eu aconselho a quem sente medo da morte, e uma delas é O Nosso Lar, de Chico Xavier. Quando me mostraram, na verdade,
O Nosso Lar de Chico Xavier é um livro, mas que fizeram um filme e que está disponível no YouTube, apesar de ter pouca qualidade. E, e nesta obra, que é espetacular, porque quando me mostraram a obra, foi uma pessoa que também comunica com os guias e que disse: o que acontece neste filme é muito idêntico ao que acontece na nossa passagem. E então, basicamente, sem dar muito spoiler, foi muito interessante. Eu vi o filme várias vezes e a obra também é interessante. A obra, o livro. Basicamente, Chico Xavier é um médium, foi um médium que psicografava, e então o André Luiz, que tinha sido um médico que já tinha partido, ditou-lhe toda aquela obra que depois se transformou num filme. E o que é que o André Luiz ditou ao Chico Xavier? Ditou tudo o que lhe aconteceu quando partiu do planeta. E por isso eu acho que para quem tem medo da morte, pode ser um visionamento do filme, ou a leitura do livro pode ser muito, muito interessante, porque incrivelmente tem muitas similaridades com outra obra aqui que é Violetas na Janela, que é de Ana Lúcia de Carvalho. Acho que estou a dizer bem, de qualquer maneira depois eu deixo aqui embaixo nas referências. E que também é uma obra muito interessante. Aqui eu li o livro, não tem um filme, creio que não tem um filme. E basicamente foi Patrícia, sem dar muito spoiler, a obra fala da Patrícia que morreu com 19 anos e já em vida, e é muito interessante que demonstra que o desígnio da Patrícia era realmente partir e escrever aqueles livros como ela fez. Em vida, ela tinha uma grande telepatia com a tia e elas brincavam muito com essa telepatia. E quando a Patrícia parte com 19 anos, ela conta à tia, a tia psicografa, tudo o que lhe acontece desde o momento em que ela parte. E na verdade, ela não escreveu só um livro, escreveram 4. E tem muitas coisas idênticas aqui ao Nosso Lar. E eu acho que para quem tem medo da morte, podem ser 2 obras que podem ser interessantes de visionar. E eu acho que, na verdade, tudo isto tem muito a ver com as nossas crenças, porque quando as pessoas, por exemplo, vão para um sítio que não é tão luminoso, estão a vibrar tão baixo, e eu sinto que também tem a ver aqui com acreditarmos nas ilusões, porque na verdade os seres que não conseguem ascender muitas vezes ficam presos na própria Terra ou ficam presos em sítios muito densos, mas na verdade o que lhes está a impedir de ascender é a sua própria consciência, é a sua própria frequência vibratória. E muitas vezes estes seres que ficam presos em sítios menos luminosos têm muita ajuda dos guias para tentar levá-los, e muitas vezes eles ficam presos o tempo que eles precisam de ficar presos. E é interessante que eles falam muito que nós passamos por um processo de descanso e que tem muitas coisas similares aqui com a Terra, de estarmos quase num hospital espiritual em que os guias fazem cirurgias espirituais a quem delas necessita, que nós dormimos imenso e que vamos nos começando a desligar do corpo físico, a já não precisar de comer, a já não precisar de beber, e a água que bebemos é uma água completamente purificada, magnetizada. Portanto, eu acho que a pouco e pouco vamos nos começando a relembrar de tudo e que vamos vendo os entes queridos, que até podemos de repente começar-nos a relacionar com pessoas que aqui na Terra nós não conhecíamos, mas que nos conhecem, e vamos a pouco e pouco lembrando, com outra consciência, com outra visão das coisas, o que é que andamos aqui a aprender, o que é que não conseguimos aprender. Por isso é que nas leituras angélicas, quando surge algum ente querido, e muitas vezes as pessoas têm, mãe, mas será que ele está zangado comigo? Será que poderia ter feito mais? Eu nunca vi um ente querido que após ter partido esteja zangado com o que quer que seja, porque lá está, eles adquirem outra visão, outra consciência das coisas. Normalmente apenas querem dizer: eu estou bem, segue com a tua vida, quero que sejas feliz, não sintas culpa. Estou tão orgulhoso, estou tão orgulhosa de ti, depende muito, mas normalmente são sempre mensagens a dizer que estão bem e que
pedem que nós também conseguimos avançar com a nossa vida, porque é também a forma deles conseguirem prosseguir na sua jornada espiritual. Foi um grande episódio, e eu espero acima de tudo que, se tu sentes qualquer tipo de sentimento por algum ente querido que tenha partido, que seja culpa, tristeza, de alguma forma as minhas palavras possam acalentar o teu coração. E se assim for, eu ficarei muito feliz de acalentar que vais voltar a reencontrar o teu ente querido e que o melhor que tu podes fazer realmente é seguir os teus sonhos, seguir as tuas paixões, e se tens medo da morte, pede aos teus guias também que te ajudem a libertar esse medo, e que quando fizeres a tua transição para o outro lado, que seja leve e que seja luminosa, porque lá está aquilo, as nossas crenças têm muito poder, assim como trabalharmos na nossa frequência vibratória para, a pouco e pouco, como a história da Alexandra, consigamos libertar os apegos que nos prendem aqui, as amarras, as mágoas, e consigamos ser luz na Terra. Porque se eu sou luz aqui na Terra, se eu a pouco e pouco consigo me libertar, claro que aqui vai sempre haver dualidade, mas me libertar do julgamento, do ressentimento, eu posso ser luz, e quando eu sou luz, quando eu for para o outro lado, eu vou simplesmente ir para um sítio que já tem ressonância vibracional com quem eu sou. Espero que fiques muito, muito, muito bem, com um calorzinho no teu coração. E claro, espero-te no próximo episódio.